Hoje, Dia dos Pais, a minha reflexão é muito breve. Eu quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo direcionada aos pais, não é? É uma palavra que ele traz responsabilidade sobre os pais e também responsabilidade sobre os filhos. Paulo afirma que os filhos são devedores aos pais e os pais são devedores aos filhos. Vejamos o que Paulo diz. Na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, Paulo diz assim, 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso depois de Paulo exortar os filhos a serem obedientes aos pais. Isso aqui é uma ordem imperativa que não veio do apóstolo Paulo. Ela veio diretamente do coração de Deus e da mente de Deus. Por quê? Porque Deus é o autor das Escrituras. A Bíblia fala, e nós sabemos muito bem, que toda a Escritura, a própria Bíblia, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia saiu da mente de Deus para a mente do homem. Deus instruiu o homem a escrever a Bíblia. Então, tudo que está escrito na Bíblia, como diz Paulo, é para o nosso proveito, para o nosso ensinamento. Então, Paulo, ele voltando à igreja de Éfeso para consolidar aquela igreja, ele escreve a família. E depois ainda existem pessoas que dizem que Paulo não tinha família. A Bíblia não fala especificamente que Paulo era casado, mas Paulo recebeu do próprio Cristo lá, quando esteve na Arábia por 3 anos, naquele seminário que ele fez com Jesus, instrução, ensinamentos. Então, independente de Paulo ter sido ou não casado, não interessa, ele recebeu instrução direta da mente de alguém que conhece tudo e todas as coisas, que foi o próprio Deus. O filho, ele tem na imagem do pai a figura daquele homem que é forte. O pai para o filho é um sinônimo de amizade, segurança e alegria que o filho tem ao encontrar o pai quando retorna de um trabalho. O filho, ele se espelha na figura do pai. Ele deseja crescer e ser igual ao pai. Olhe que a Bíblia nos coloca na condição de filhos. Então, espiritualmente, nós temos um pai. E nós também precisamos almejar, desejar sermos iguais, igualzinho ao nosso pai espiritual. Nós não estamos aqui apenas por estar. Não fomos escolhidos porque somos bonitos. Não. Ele nos escolheu com um propósito. E quando João escreve, o evangelista, ele diz, olha, não foste vós que me escolheu. Ali João apenas está escrevendo, mas é Jesus falando para nós. Eu vos escolhi a vós outros com um objetivo, para que você vá e você dê fruto, e você pareça comigo, disse Jesus. É isso que ele fala. Ele escolheu cada um de nós para sermos os pequenos Cristos na terra. As pessoas precisam olhar para nós, especialmente nós que somos pais, e apresentarmos de maneira indireta Jesus às pessoas. Mesmo sem você falar, mesmo sem você abrir a sua boca, Jesus é revelado através do seu gesto. Quando aquele menino pegou um chiclete, partiu no meio e deu ao nosso querido Marcelo, ele estava passando uma mensagem para Marcelo. Mas sabe o que é isso? Restituição. Alguma coisa você fez, ou ele viu em você, para lhes dar segurança e garantia de que você é uma pessoa para ele confiável. Que seja um carinho, que você passou a mão na cabeça dele, que você tratou ele diferente dos demais. Porque às vezes a pessoa está trabalhando principalmente nessa área de socorro, na correria de hospital. Um menino está na frente, sai da frente, dá licença e talvez empurre, não sei. Mas ele viu em você um comportamento diferente. Diferente.
Conta-se a história daquele homem que chegou num armazém, no interior. O menino estava sentado, um jovem estava sentado, com fome ali, e ninguém queria atendê-lo, nada. O homem não sabia de nada, mas quando ele chegou, que pediu a ele para comprar um pão, ele entrou, comprou, deu a ele, deu suco e tal. E na saída, ele estava sentado do lado de fora, comendo o alimento que recebeu do rapaz. Quando ele foi saindo, o rapaz chamou ele e disse: vem cá. Ele se aproximou e disse assim: você é Jesus, é? Então, para este filho, o pai funciona como um libertador. Nós somos para nossos filhos um libertador, um guel. Alguém que ele procura se espelhar, alguém que ele procura segurança, alguém que ele procura conselho quando ele se encontra acuado, quando ele está na dúvida. Ele procura o pai, porque alguém que ele mais confia nessa terra é o pai dele. Mas tudo isso vai depender do comportamento desse pai para com esse filho. Tem pais que infelizmente não trazem segurança aos seus filhos. Tem pais que não são modelos de vida para os seus filhos, não são exemplos para os seus filhos. Por isso que temos muitos filhos buscando conselho na rua, no mundo, na escola, nos professores, mas aos pais, principalmente ao seu pai, ele não chega para dialogar, para compartilhar as suas dúvidas. E o pai precisa assumir essa responsabilidade. Não à toa, Paulo fala aos irmãos que o pai, ele é uma figura de Cristo, ele simboliza dentro do lar a figura de Cristo, como a mãe representa do lar a figura da igreja. Então, para essa família, o pai deve ser, sim, um provedor. O pai é aquele que instrui, que disciplina, é aquele que provê, é aquele que é o esteio da família, é a garantia de segurança na família, mesmo sem ele ter nada para oferecer. Mas, pelo menos, ele deve ter caráter, dignidade, ele deve ter um comportamento compatível com o ministério que ele recebeu de Deus para ser pai. Porque ser pai é um ministério. E Deus irá cobrar dos pais o ofício do ministério que recebeu. Quando Adão estava lá no Éden, Deus deu a ele o ministério de conduzir tudo, de controlar as coisas. Deus fez a mulher, entregou para ele. Mas quando houve o pecado, que Deus volta para acertar as contas, Deus não procura a esposa dele, não. Deus procura ele. Adão, Adão. É ele que responde. Então o pai, ele tem essa responsabilidade, esse ministério recebido que Deus concedeu também para Adão. E para esse homem descrito por Paulo na carta dele aos Efésios, a honestidade, o zelo pela família, a fidelidade dentro do lar, são coisas inegociáveis. O pai, ele pode estar desempregado, ele pode estar sem dinheiro para prover a sua casa, mas ele tem que ter dignidade. Ele não se vende, ele tem dignidade. O pai da minha mulher vendeu sangue. 20 filhos do Marcelo, ele teve 20. Só ficaram 12 vivos, porque o resto nascia, morria na semana. Deus só quis 12 que permanecessem. Mas ele era um funcionário, coitado, que não tinha emprego fixo. Depois Deus abriu uma porta para ele lá. E ele trabalhava braçalmente, ganhava muito pouco, tinha que alimentar a família, mas um negão digno. O Hemocentro em Salvador, na época, podia-se lá, nos anos 60, por aí, 70, por aí, vender sangue, doar sangue, para pegar o dinheiro, ou não sei se era cesta básica, não sei o que era, para levar para casa, para alimentar os seus filhos. E ele chegava em casa com a marca do lugar que tirou o sangue, a mulher dele via, e os meninos viram isso e até hoje contam da dignidade de um pai. Hoje, os pais, alguns não querem fazer essas coisas. Eles preferem se corromper, preferem andar pelo caminho errado, preferem andar pelo caminho da mentira,
Prefere estar envergonhando a mulher, os filhos dentro da sua casa, quando Deus deu a qualquer homem, qualquer um. Se é pai, Deus te deu um ministério para você cuidar. Seja exemplo para o seu filho. Eu estou com um neto de 1 ano e 7 meses. Quando o Paulinho chega do trabalho, Ednei, você sabe que você é avô, você precisa ver a festa que aquele menino faz com 1 ano e 7 meses. Meu papai, e agarra no cangote, e não quer largar para nada, não quer deixar nem comer direito. É brincadeira isso? É ou não é um dom que Deus concedeu? Deus, através daquele menino, está passando uma mensagem para o Paulo Vitor. Olhe, cuide dele. Ele não é seu, ele é meu. Eu te dei para você cuidar. Ensina a ele o caminho que deve andar. Seja modelo, seja exemplo para ele. E quem sabe, Deus não fala a ele nas madrugadas. Olhe para o seu pai. Copie o modelo do seu pai e ensine o seu filho a ser um filho igualmente como você deve ser para o seu pai. Então Deus chama esse pai para amar o seu filho de maneira incondicional. Amar incondicional, papai, não quer dizer que deve ser conivente, não deve dizer que apoiar o menino em todas as coisas. Não, absolutamente não. Amar incondicionalmente é ensinar. Amar incondicionalmente é você apoiar nas suas necessidades, é você, naquilo que for certo, fazer tudo o que estiver no seu alcance para você ajudar o seu filho, para que ele não busque ajuda em lugares errados. Não dê tudo que ele te pede, ainda que você possa, mas seja disciplinado. Ajude a ele a conta-gotas para ele valorizar. Aponte a ele, ensine ele a pescar ao invés de dar o peixe pronto para ele comer. Ele precisa aprender a valorizar o que tem, papai. Precisa. E muitas vezes nós, como pais, nós prejudicamos o futuro do nosso filho, porque eu quero um celular de 2.000. Eu não compro o celular de 2.000 para mim, que eu não posso. Eu vou fazer o quê? Tomar emprestado. Ednei, eu quero falar com você, meu pastor. O que é, pastor? Eu estou precisando de 2.000. Olha, para quê? Ele nem digo a ele para quê. Porque se eu disser, ele vai dizer: minha calma, senta aqui. Você tem um celular de 2.000? Não. Por que você vai dar? Você está prejudicando o seu filho. Eu posso te dar um celular de R$500. Você vai querer? É esse aqui. E esse é o melhor celular que existe. Porque foi comprado com sangue, com o suor do trabalho do seu pai. Ele vai aprender a fazer a mesma coisa com o filho dele também. Então, Paulo nos traz grandes ensinamentos para a família, a igreja de Éfeso. Como eu falei aqui, ele fala que os filhos são devedores aos pais. Os pais também são devedores aos filhos. Então, nada disso de querer cobrar e não ser modelo para ele. Quantos pais, infelizmente, têm ouvido dos seus filhos: o senhor manda eu fazer, mas eu não vejo o senhor fazer isso. Você começou a namorar, não foi? Olha, cuide bem da filha do homem lá, você está namorando, seja cortês com ela. Meu pai, o senhor falar isso comigo, eu não vejo os gritos que o senhor dá na minha mãe aí, rapaz. Eu não vejo as ameaças que você faz para ele. Que moral tem esse homem para ensinar o seu filho, Marcelo? Que moral tem? Nenhuma. Nenhuma. Portanto, nós somos sim devedores aos nossos filhos. E vigiemos, pois, para estar dentro da nossa casa, que é onde as pessoas mais nos conhecem, é dentro da nossa casa. E é ali que nós temos que mostrar quem verdadeiramente somos e como queremos que os nossos filhos sejam futuramente, ou melhores ainda do que nós. Então a Bíblia nos revela a paternidade como um ministério. Falou aqui desse estudante Joda, né? A paternidade, que é um dom, é uma bênção de Deus. Quantos pais desejam, ou muitos desejaram no passado serem homens serem pais, e não tiveram essa dádiva, não tiveram essa graça, né? Não tiveram. Eu conheço um casal, ele já deve estar com 52 anos por aí, 52, 53, ela deve estar com uns 48, 49, 50, casados há quase 20 anos, não tem filhos. Mas aí o que é que acontece? A gente sabe, né,
tivemos acesso e soubemos que não podem ter filho. Não sei se ele, não sei se ela. Parece que é ele que não pode. Porém, não se abre o jogo, dão desculpas, e a gente sabe que são desculpas, Ednei. Sabemos que são desculpas, né? Porque não podem. Então, às vezes, até essas pessoas não receberam de Deus essa graça. Ele não foi agraciado por Deus. Por isso, não sei se procuraram medicina ou se já procuraram, não sei. Mas eu sei que não tiveram filhos. E nós sabemos que a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria, eu diria que 90% dos casais desejam ter filhos. Afinal de contas, para que se casa? Para formar uma família. E a família, ela é composta literalmente por pai, mãe e filhos. Se não, vivem solteiros, né, Marcelão? Solteiros. Somos casados, mas somos solteiros. Não temos filhos. Então, o que ocorre com esse pai? Olha, a pergunta é, Paulo deixa mais ou menos explícito para nós assim: os nossos filhos confiam em nós para compartilhar as suas dificuldades? Para tirar as suas dúvidas? Essa pergunta vai ficar no ar. Não sei se o irmão está gravando isso aqui para passar nas redes sociais da igreja, por aí soltar. Mas a pergunta é essa, papai. Os nossos filhos confiam em nós para compartilhar as suas dificuldades? Para falar dos seus problemas? Inclusive, papai, das ofertas erradas que ele recebeu em lugares onde eu e você não estávamos? Porque acontece. Na escola, no ônibus. Um morador daqui da comunidade, conhecido nosso, conversou comigo e disse: pastor, infelizmente, eu perguntando, conversando com ele, disse: infelizmente o meu irmão morreu. Jovem, como assim? Morreu. Tem muitos anos isso. Ele disse que o irmão dele veio num ônibus, encontrou uns amigos, vinha da Asa Norte para cá, encontrou uns amigos, os amigos convidaram ele, sabe o quê? Para fazer um assalto lá para o lado do Paranoá. Isso já tem uns 15 anos atrás. Não sei se você soube disso. Foram assaltar aquele lugar, Regiane, que você falou, que está agora uma choperia, alguma coisa ali. Ali tem uma mansão bonita por ali por cima. E disse que os caras foram assaltar ali. A polícia chegou, ele foi atrás dos caras. Quem morreu? Os caras trocaram tiro com a polícia, ele chegou lá, ele estava... Sobrou na lei de 14. Eu sei que ele morreu, coitado. Por quê? Por causa de ouvir conselhos errados. Ouvir conselhos errados. Então, para os filhos, digo eu, baseado nas Escrituras, o seu melhor amigo é seu pai. O seu melhor conselheiro é seu pai. Desde que seu pai escute a voz do melhor amigo que é Jesus. Porque se ele ouvir a voz do melhor amigo, do melhor conselheiro que é Jesus, ele será para você um excelente conselheiro e um excelente amigo. Os nossos filhos nos vê como exemplo de homem fiel. Essa mensagem que me deu foi Thierry. Domingo, a gente estava almoçando lá embaixo, ele falou: pastor, prega domingo, dia dos pais, pai fiel. Por isso que o texto da mensagem é: o pai, um exemplo de fidelidade, Thierry. Viu? Ó, a mensagem que você me deu, a dica que você me deu. O pai é um exemplo de fidelidade. Por que é que Thierry me disse isso, Ednei? Porque ele tem o pai dele como um espelho de fidelidade. O pai dele é um exemplo para ele. Não é, Marcelo? Como é que ele ia dizer pai fiel? Ele tem um pai que para ele é fiel. Muitas vezes ele tem se comportado até como conselheiro do pai. Calma, papai. Calma. Manuel, com os cabelos brancos, quer sair, os boletos começam a chegar. Manuel começa a coçar a cabeça, ele: calma, vai dar certo. Então somos para o nosso filho um provedor, um conselheiro, um amigo, alguém em que ele pode olhar e dizer: na minha casa tem um esteio, na minha casa o meu pai é o sustentáculo da minha família. Ou temos sido um pai relaxado que larga tudo por conta da mulher? É com você. O meu papel é sair, trabalhar, trazer. Eu não quero nem saber de nada, criação de filho, conselho, não quero saber não. A minha cabeça está cheia do meu trabalho, não quero saber.
larga tudo na conta da mulher. Mas não esqueça, papaizinho, viu? O ministério é seu. É seu. É seu. Se você vacilar, Deus te pega. O que Paulo diz? Todos nós compareceremos diante de Cristo naquele grande dia para prestarmos contas. E as pessoas esquecem de alguns detalhes. Prestarmos conta de quê? Ele vai cobrar para ver se eu pequei, se eu fiz isso, se eu adulterei. Não, vem cá. Como você foi como pai? Como você foi como pai? Você sabia que você recebeu um ministério? Nunca ouviu ninguém dizer que o fato de ser pai, o ofício de pai é um ministério? Hein? Pois é. Um dia eu vi o pastor Coime pregando lá na igreja, mas naquele dia eu estava com tanta fome, porque era jejum, a igreja ia tomar café depois, nem escutei direito o que ele falou. A minha barriga estava roncando muito. Ele falou. Quer ouvir de novo aqui? Eu boto fita. Quer? A fita cassete de Jane, eu vou botar aqui a fita cassete. Para você ver. Então nós temos exemplos das Escrituras de pais que foram maravilhosos e pais que trouxeram decepção para a família. Eu quero convidar o pastor Ednei aqui. Nós vamos cantar parabéns para o pastor. Nós vamos, ele vai fazer um louvor com o Ministério de Louvor. E depois nós encerraremos e desceremos para tomar o nosso café. Mas temos o exemplo do pai terreno de Jesus. José, ele se mostrou um pai protetor. Ele mostrou que realmente tinha condições e um chamado de Deus para ser pai. Observe que ele era apenas noivo, ele era apenas comprometido com Maria. Não tinham laços ainda de relações nenhuma, eu falo fisicamente. Mas era comprometido, ela era noiva dele naquela época. A noiva não era noiva, ela era considerada a esposa, por causa da cultura. E ele mostrou-se um homem de verdade, um pai protetor. Ele não permitiu que a moral de Maria fosse afetada. Ele fez tudo para salvaguardar, a integridade moral dela. Por conta disso, ele permitiu que o propósito de Deus se cumprisse e o anjo foi conversar com ele na madrugada. Mas antes, ele já tinha tomado a decisão de não denegrir a imagem dela. Hoje, tem pais aí que chamam a mulher de dona encrenca. Dona Maria. Está lá em casa. Está por lá. Aquilo. Dona Maria está lá, dona encrenca está lá. O que é isso, gente? Aprenda com José. Seja um pai e um marido protetor. Temos o exemplo de Abraão, que um homem confiou plenamente em Deus, apesar dos seus pecalços, ele confiou em Deus. Deus manda ele sair, ele, na sua humanidade, na sua fraqueza, sai e leva o parente dele. Mas Deus não considerou. E Deus esperou a hora certa de falar com ele. Então nós temos também Jó, outro exemplo de um grande pai. Chama a minha atenção o fato de Jó, ele interceder, ele orar pelos seus filhos que estavam espalhados. E ele dizia, por acaso, se o meu filho pecou contra Deus, quem sabe, andaram pecando contra Deus, eu já vou fazer aqui um holocausto, eu vou orar, eu vou interceder a Deus pela vida deles. Precisamos aprender a interceder pelos nossos filhos. E Deus vai cuidar e vai agir. Então, temos também o exemplo de Eli, que foi um pai negligente, um pai omisso, um pai em que concordou, fez vistas grossas para o pecado do seu filho. Então, eu quero terminar aqui, deixando essa reflexão para mim, principalmente, para os pais de todo o lugar que ouvir esta palavra, dizendo que o ofício de pai, a sua condição de pai, é um ministério que você recebeu de Deus e será cobrado por isso. Vamos ficar de pé. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela vida do teu filho. São quase 30 anos caminhando junto, Deus. O Senhor não permitiu que nos abandonássemos, ó Pai, que nos separássemos, que estivéssemos distantes um do outro.
Mas o Senhor preparou teu filho para estar aqui do meu lado me ajudando, Deus. Nessa obra, meu Senhor, que é uma obra difícil, porém graciosa e maravilhosa de fazer. Porque nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós trabalhamos para divulgar a sua boa e perfeita palavra. E neste momento, Deus, a sua igreja agradece pela vida de Ednei e da sua família. Nós abençoamos, ó Deus, o teu filho com a bênção da saúde, Pai. É o que nós mais precisamos. Que o Senhor possa ensiná-lo, que o Senhor possa instruí-lo e ser o conselheiro dele na hora da dificuldade. Nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Pai nosso. Pai nosso. Aí, Pai nosso, já pode. Glória. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe nosso pastor que trouxe essa mensagem. Abençoa você e cada pai aqui representando, né? Cada família representando seus pais, porque tem muitas mães, exemplo de pai, né? Tem muitas mães aí que carrega, é pai, é mãe, é uma heroína, né? Na vida dos nossos filhos, dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Dê um dia de paz, um dia próspero, um dia alegre, na presença do Senhor e na presença da pessoa que você ama, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do nosso amado amigo e Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: glória a Deus.